bons tempos da revista Playboy. Mas você foi pra Suruba e só ficou olhando, né? Em 90% dos casos, sim. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, zoeira sem limite, se não aguenta tá fudido. Sou Bolívia. Ai, 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 Brasil, quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS no Desimpedidos e hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro com ele, André Rizek. E aí, Rizek? Beleza? Beleza, mano? Beleza, mano. Suavidade? Suavidade. Mano, é o seguinte, eu tava falando lá com você, causou uma certa comoção no Twitter quando eu postei que eu ia te entrevistar. É engraçado que é o 880, ou tinha sido falando, melhor jornalista do Brasil, uma inspiração pra mim, e daqui a pouco veio uns só falando assim, eu não quero pergunta nenhuma, só manda ele tomar no cu pra mim. Isso você deve estar acostumado lá no Twitter, com esse carinho dos dois lados, assim. Tô muito mais com o extremo xingamento do que com esses elogios, porque, né, não existe ninguém que seja unanimidade. Mas, cara, tava comentando contigo antes de começar a gravar. O Twitter é isso, velho. Que amor vai pro Instagram. A rede do amor é o Instagram. O Twitter é isso. Você dá bom dia, o nego te manda pra aquele lugar. Meus amigos, Lédio Carmona, Marcelo Barreto, não tem Twitter por isso. Né? Eles têm uma vida mais saudável, têm mais sanidade mental. Mas eu não me impressiono com isso, não, cara. Infelizmente é do jogo e é isso, cara. Quem tá no Twitter é pra se queimar mesmo. Eu defini o Twitter uma vez como o clube da luta digital. Todo mundo tá lá pra um bater no outro e no final tá tudo bem. Sei lá, tipo assim, eu acho que eu tô economizando até a análise do cara. Ele vai no Twitter, ele te xinga, manda você pra aquele lugar e o cara fica bem. Fica leve, é exatamente Fica leve. isso. Então, assim, se eu posso contribuir com isso, eu até me sinto feliz. Sessão descarrego. Sessão descarrega, é isso aí. Mas depois a gente fala mais disso. Ô, Rizek, Tá. você quando você era moleque, você jogava bola? Eu jogo mais basquete, né? Eu sempre joguei mais basquete, eu queria ter sido jogador de basquete, fui federado. Futebol eu sempre joguei, como qualquer brasileiro, nunca fui craque, sempre fui meio perna de pau, mas como eu corro muito, me virava. Mas o esporte que eu pratiquei mesmo, assim, bem, foi basquete. E hoje eu jogo tênis, que meu joelho me aposentou do basquete. Tênis dá pra jogar. Opa! Tem uma rivalidade com o Andreoli, cara. Tudo bem que ele ganha mais, mas tem a rivalidade, assim, Ele forte. acha, mas ele põe aquele tipinho, ele mete Não, aquela fitinha. ele é mascarado pra ele caramba, bota isso aqui, velho, ele bota um monte de coisinha. Ele ganha mais, mas nossa rivalidade é boa. É tipo o Roger e Federer, assim. Ele ganha mais, mas o jogo é bom. E ele joga com o Ronaldo Fenômeno também, às vezes. Joga, verdade, joga. Você já jogou com o Fenômeno? Não, com o Fenômeno ainda não, cara. Tô louco pra dar um pau no Fenômeno no tênis. Se tiver assistindo, Ronaldo, já até falou que ia jogar comigo, você é o próximo, meu velho. Ó, desafiou. E eu desafio o Fenômeno a vir aqui, que tá me dando dibre até hoje. Já veio o Ronaldinho, o Romário, veio todo mundo, menos o Fenômeno. Qual foi o jogo que você foi de moleque que fica inesquecível? Cara, de moleque, velho, eu acho que foi a primeira final que eu vi. Tinha 7 anos, meu pai é corintiano e me levou no Morumbi pra ver... Fui na semifinal, Corinthians e Palmeiras, e na final, Corinthians e São Paulo. E ali, cara, estádio ano que foi? lotado, 82. 82. O Sócrates, aquele timaço do São Paulo Democracia. também, democracia corintiana. Eu fui na reta final do Campeonato Paulista de 82, fui na reta final do Campeonato Paulista de 83 com meu pai, fui na final, que é o último jogo de 84, Santos 1-0, gol do Chulapa. E a partir de 85, quando eu tinha 10 anos, eu passei aí no estádio sozinho com os meus amigos. Por exemplo, eu me encantei com aquele time do Cilinho, os menudos, né? Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Raiz, Cid, nesse time eu adorava ver jogar. E como eu tinha muito amigo São Paulino, eu ia no estádio, às vezes Morumbi, 4 da tarde, 300 pagantes, São Paulo e 15 de Jaú. Eu Você ia ver. Eu ia Foi ver. no show do Menudo no Morumbi também? Não, minutos não, velho. Mas eu ia ver esse time. E eu tinha uma tia no Rio de Janeiro também, cara, que ela é flamenguista fanática, ela tinha cadeira no Maracanã. Lembra aquele jogo lá do Zico, do Jacozinho? Sim. Eu tava lá no Maracanã. O jogo de despedida. Jogo de despedida e tal. Eu fui a vários jogos dos anos 80, assim, de 85, 87, 88, do Flamengo. Mas eu vou falar como inesquecível esse momento da democracia, porque ir com seu pai no estádio é sempre um negócio que você não esquece, né? Pode crer. E você assume o time ou você não gosta? Cara, eu amo uma questão assim, ó. Tem vários jornalistas que se assumem, né? O PVC, o Juca Kfouri, o Mauro Betti. Eu acho que isso é uma questão pessoal. Os caras se sentem confortáveis, eles são muito grandes na profissão pra assumir os times. Eu tenho uma outra linha. Eu não gosto de falar em quem eu voto, pra qual time eu torço. Mas dá pra saber os dois. Dá pra saber. Não sei, viu, cara? Talvez você tenha uma surpresa. Eu não quero que o cara pense, falou isso porque ele torce pra tal clube. Sim. Falou isso porque ele votou no fulano. Falou isso porque ele é católico, muçulmano, judeu. Eu procuro não abrir essas coisas, mas é uma questão pessoal. Não acho errado abrir nem certo. Cada um lida de um jeito. Muito bem. Você tinha um ídolo de moleque? O Sócrates, cara. Sócrates. O Sócrates e o Zico.
Cara, na verdade, assim, ó, Falcão, Sócrates e Zico. Pode Eu sou da geração 82, né, cara? São os caras no topo pra mim. E na faculdade? Eu fiz jornalismo na PUC. Na época, meu pai é médico, minha mãe é professora, né? Família de classe média. Eles ficaram preocupados, assim. Meu pai me chamou pra conversar e falou assim, ó, eu não quero que você faça jornalismo, você vai morrer de fome e eu não tenho dinheiro pra te sustentar. E aí colocou um jornalista amigo dele pra falar comigo. Na época ele trabalhava na Manchete, a Manchete tava falindo, ele tomou um maior cano. Não, você vai morrer de fome. Foi uma campanha pra eu não cursar jornalismo. E aí eu não morri de fome, né? Como você pode ver, né? Mas eles não estavam totalmente errados. Não estavam totalmente errados, mas a gente ouve falar de crise da imprensa desde que eu sou moleque. Sim. E a faculdade de jornalismo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mano. Porque os meus amigos, todos do peito, eu fiz lá. Primeira mulher com quem eu me casei, eu conheci na faculdade. E foram momentos inesquecíveis. Aprendi muito pouco, que a faculdade de jornalismo é uma zona do caramba, né, cara? Você estuda, na minha época, pelo menos, eu frequentava pouco, eu já trabalhava no Estadão desde o segundo ano, então eu chegava super tarde na faculdade, a aula acabava às 11, eu chegava às 10 da noite. Mas eu me formei em 4 anos, não sei como, e fiz amigos pro resto da vida. Foi uma experiência, assim, mudou minha vida, velho. Foi a melhor coisa que eu fiz. E, assim, mudou até meu estilo, porque eu era jogador de basquete, ia com roupa de basquete, short, tênis de cano alto. Era meio nerd da galera, né? Ali mudou, assim, meu comportamento, meus gostos, tudo. A faculdade de jornalismo foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Você se dava bem nas festinhas, na cervejada? Como é que era o Rizek na universitária? Cara, assim? meio trombador, assim, centroavante trombador, assim, mas não posso me queixar da minha vida de Na estudante, raça fazia não. seus golzinhos. Na raça, nunca com estilo, nunca com estilo. Hoje estou muito bem namorado, muito tranquilo hoje, mas... Você tá namorando? Cara, na verdade sim, minha namorada mora comigo, né? Então isso é casamento, Casado, né? Tô casado, Praticamente. Tô casado. Aliás, amor, te amo, hein? Cadê a aliança? Aliás, você não precisa, né? Tá aqui a aliança. Tá aqui, cara, tá aqui. Muito bem. Quando você fez jornalismo, você se imaginava trabalhando assim em mídia impressa, jornal, revista, ou você já se via na TV? Eu nunca me imaginei na TV, na verdade. Quando eu fiz jornalismo, eu pensava em ser repórter de jornal. Sempre gostei muito de escrever. TV, pra mim, era coisa de fresquinho, o cara que é bonitinho, põe o rosto na tela. Eu queria ser jornalismo raiz, assim, né? Meu sonho era trabalhar com cultura, assim. Eu queria fazer grandes ensaios, assim, ser um intelectual. E eu fui estagiário do Caderno de Cultura do JT. Foi meu primeiro emprego, assim, num jornal grande, né? E aí essa página fechou e tinha uma vaga no esporte, remunerada. 140 URVs. URV. Que era a moeda pré-real, né? E aí, velho, eu falei, não, no esporte não, eu chorei, cara, não quero trabalhar com aqueles caras ali, não quero cobrir treino, não dá, mano, não quero. Fui chorando, não, mas é remunerado, fui mal, assim. Só que, cara, logo eu percebi que aquilo era a minha vida, né? E eu era estagiário, e eu fui contratado de um jeito muito louco, assim. E o setorista do Corinthians no jornal era o Arthur Almeida. Aí teve um domingo lá que eu tava na redação pra fazer tabela, estagiário, né, mano? Só fazia tabela, né? E ficou doente, não pôde ir, não tinha ninguém pra fazer o jogo, o editor olhou pra mim e falou, mano, você acha que você consegue ir no Parque São Jorge fazer a crônica do jogo? Eu falei, claro. Fui tremendo, né? E aí eu lembro que o Marques, lembra do Marques? Fez 3 gols. E eu conhecia o Marques de Copa São Paulo, né? Taradinho por futebol. Sim. Cara, eu voltei e fiz a crônica do jogo, os caras gostaram. Dia seguinte eu virei setorista do Corinthians pro Jornal da Tarde. Moleque, no segundo ano da faculdade. E aí o resto é história, né? De lá eu fui pro Lance, fui pra outros lugares. Saí do esporte, fui editor da Playboy, fui repórter da Veja. E aí voltei pro esporte. Pois é engraçado como a gente, às vezes, as coisas que acontecem são por acaso. Você não pensou em ser jornalista esportivo, acabou caindo aí. Foi. É muito louco, né? A vida te leva, às vezes, pro lugar. É muito louco. E eu até aconselho, pra quem quer ser jornalista esportivo, eu falo, cara, primeiro seja jornalista. Primeiro, seja um bom jornalista. Ninguém te garante que você vai conseguir, como eu. Seja um bom jornalista. Depois você se encaixa onde for possível e procura onde você quer. Tantos anos trabalhando com futebol, tem uma hora que enche o saco, você fala, cara, esse meio tá me saturando, daqui a pouco eu vou ter vontade de fazer outra coisa. Não, velho, eu sou apaixonado por futebol, cara. Tanto que quando eu fui trabalhar na Veja, cobrindo política, eu só pensava, quando é que eu vou voltar pro esporte? E só dá pra trabalhar nessa área quem realmente ama, porque, cara, é jogo terça, jogo quarta, jogo quinta, jogo sábado, jogo domingo, bem amigos na segunda-feira pra assistir. Se o cara não gostar, ele vai ser um puta infeliz, entendeu? Então tem que amar esporte intenso, pra trabalhar com isso, cara. Eu amo esporte. Tem uma pergunta do Twitter aqui. Pergunta a ele sobre a matéria de suruba que ele escreveu quando era repórter da Playboy. Eu era, tipo, o que se chama repórter gonzo. Eu ia anônimo nas paradas. Como se você fizesse parte daquilo. Então eu chamei uma amiga minha, a repórter Cindy Will, que a gente descobriu que ia ter um encontro nacional dos swingers em Belo Horizonte. 3 dias de putaria, né? E a gente foi como amigo. Enfim, cara, o resto eu tenho que ler a matéria.
Mas assim, ninguém sabia que a gente era repórter, depois voltei a escrever a matéria. Entre outras, eu fiquei cadastrado 6 meses num site para realizações de fetiches sexuais. Meu perfil era o Moreno75. Aí eu saí, cara, com algumas mulheres, assim, não cheguei a ir às vias reais. Não? Eu marcava um encontro, assim, num bar e tal, e depois sumia. Mas você ia às vezes sozinho ou você tem que ser Não, essa eu ia acompanhado? sozinho mesmo. Fui também numa festa, sei lá, tinha 150 mulheres e 70 caras, era nessa proporção. E eu saí com a maior fama de gay dessa festa, que eu não fiz nada. Por quê? Eu era casado, né? Sim. Além de que também, cara, eu tô ali fazendo uma matéria, né? Sim. Playboy, cara, que saudade, velho, que saudade. Bons tempos da revista Playboy. Mas você foi pra Suruba e só ficou olhando, né? Em 90% dos casos, sim. Você já fez várias reportagens aí dessa época de Playboy, mas você ficou muito conhecido por causa de uma matéria que você fez pra Veja, que foi essa aqui, ó. Queria saber aí do Rizek se na época da máfia do apito ele chegou a temer pela vida dele, já que ele foi um dos principais investigadores lá na época. Ah, cara, na verdade, se eu fiquei com medo, eu já fiz denúncias na época da Veja contra contrabandistas, políticos corruptos, gangsters. Eu nunca fui ameaçado, assim, no sentido de ficar preocupado. E o que eu aprendi é que bandido, o que ele quer é distância do jornalista, cara. Tudo que ele quer é ser esquecido. Fora que esse grupo de apostadores da máfia da Pita era um bando de ladrão de galinha, né, cara? Os caras, até assustador você imaginar que um bando de ladrão de galinha lá do interior de São Paulo, de Piracicaba, Campinas, tenha conseguido assaltar o Campeonato Brasileiro. Até que eles rodaram, porque se eles fossem bons... Exatamente, É. exatamente. Eles rodaram. Aliciaram 2 juízes à época, né? O Paulo José Danelon e o Edilson Pereira de Carvalho. Roubaram jogos, mas, cara, eu não fiquei com medo em nenhum momento, assim, de ser ameaçado, assim, em nenhum momento. Como que isso chegou até você? Minha editora é a jornalista Thaís Oyama. Ela que recebeu a denúncia, era uma sexta-feira, ela falava no telefone, Uma assim. denúncia anônima? Não vou entrar em detalhes, porque até hoje a fonte da matéria tá em Preservado. anonimato, né? Tá. O cabe ao jornalista sempre preservar. Vamos chamar esse cara de camisa 10? Tá. Aí a Thaís falava assim ao telefone, assim, eu querendo ir embora, 8h30 da noite, sexta-feira. Eu, espera. Ela desligou o telefone. Rizek, você não sabe, estão roubando o jogo do Corinthians, do Santos, um maior escândalo, vai ser a matéria da sua vida. Eu falei, Thaís, minha primeira reação. Trabalhei com futebol, isso aí não existe, Thaís. Isso é coisa do filme Boleiros. Tem gente vendo filme, não existe cara roubar jogo do Corinthians. Você não botou a do menor Santos. fé. Cala a boca, não enche o saco e vai lá segunda-feira. Tá bom, Thaís. O chefe mandou, eu fui. E aí eu fui conhecer o camisa 10. Cara, e com 10 minutos de conversa eu vi que ele tava falando a verdade. Ah, real. Só que pro jornalista não basta você saber, você tem que provar, né? E aí começou um trabalho de como é que eu conseguiria reunir provas. Embora eu soubesse do esquema, tinha detalhes minuciosos do esquema, eu fui atrás de provar a história dele. E eu consegui provar. Eu comecei a conviver com o Edilson, porque aí eu acionei o Sindicato dos Árbitros, que eu queria fazer uma matéria sobre vida de juiz. E eu pedi pra conviver com 4 árbitros. Eu pedi que o próprio sindicato marcasse as entrevistas pros caras não desconfiarem. Então o Edilson, todo pavão, achava que eu ia fazer uma matéria sobre a vida dele. Nos meus encontros com ele, me contou várias coisas que me ajudaram na matéria. Então o que eu fiz? Eu levei essa investigação, tudo que eu tinha, pro Ministério Público de São Paulo. Geralmente, as autoridades é que levam pro jornalista publicar. Dessa vez, o jornalista é que estava levando pra autoridade Investigar. uma investigação que mudaria a vida até dos próprios procuradores. E quando sua chefe falou, ó, é a matéria da sua vida, ela tava certa? Tava certo, essa matéria mudou minha vida, né? Quando essa matéria foi publicada, é porque aí o Ministério Público conseguiu denunciar, aprenderam como não era tipificado na legislação brasileira adulterar resultado de jogo, isso não era crime. Um dos réus entrou com essa ação e conseguiram se livrar de punição maior, de cadeia, né? Mas o que aconteceu depois disso mudou a legislação brasileira e hoje qualquer pessoa que for pega adulterando o resultado de jogo vai presa. E por causa dessa matéria, o Luiz Roberto, que apresentava o Redação à época, a equipe do Redação me convidou para vir falar dessa matéria. E aí começou a sua relação com o Sport TV. Eu fui pro Redação como convidado para falar dessa matéria. Só que quando acabou o programa, gostaram da minha participação. Sim. E eu acabei ficando no Sport TV. Pois é, então Tô aqui realmente até hoje. mudou sua vida. Mudou minha vida. E também te fez ídolo da torcida do Corinthians. Porque voltaram os jogos e o título era do Inter Pô, e o Corinthians ganhou. Mas não teve nada a ver com o Corinthians, né? Na verdade, eu acho que o Márcio Rezende Freitas naquele Corinthians e Inter prejudicou muito mais o Inter do que o esquema da máfia do apito, né? Mas foi um acaso. O Inter realmente ele não merecia perder o campeonato daquele ano, mas eu não vejo outra alternativa do que anular os 11 jogos que o Edilson apitou. Não tinha jeito, velho. Tinha que anular. E você cobriu muitas Copas do Mundo, Rizek. Qual que foi a mais legal, a mais da hora, que você mais se divertiu e por quê? 98, né, mano? A Eu era França. moleque, tinha 23 anos. A equipe do lance tinha o Lédio Carmona, PVC. Cara, PVC e Lédio dividiram o quarto. Um dia o PVC tomou uns goró, vomitou o quarto inteiro do Lédio. Pode publicar. O PVC gosta de tomar goró, viu? Gosta, Ó, então uma gosta. pergunta aqui, ó, pra você sobre Mas essa Copa. essa Copa foi demais. Olha lá. Quero saber que histórias são essas
que fizeram o Lédio te achar um mala em 98, quando você era um jovem jornalista realizando o sonho de cobrir uma Copa do Mundo. Valeu, Rizek, abração. Cara, eu era um moleque, usava um boné pra trás, brinco na orelha, ficava fazendo assim. Era um moleque, e o Lédio já era um senhor, assim, tiozão. sério, ranzinza, um tiozão sério, Sim. ranzinza, né? E eu era o cara mais jovem da equipe, né? E aí eu acabei destruindo 2 carros da equipe, porque eu dirigia muito mal. Tava sóbrio, tá? Mas eu acabei... Mas por que mala? Mala assim, era um moleque, né, cara? O Lédio já era Dava trabalho por Dava isso? trabalho, o Lédio já era um cara experiente, entendi. né? E Não é eu era mala de marrento. Não, mala assim. Tio, como é que faz isso aqui? Sim, Tio, sim. posso ir lá? Tio, posso pegar um sorvete? Eu era um mala, né? E Entendi. agora uma grande lição, cara, que eu tirei dessa Copa foi mágico, foi incrível, né, cara? Você rodar o país com 22, 23 anos fazendo uma Copa. Mas, assim, tirei algumas lições, cara. Na final, eu fiquei tão mal, cara. Torci tanto pra seleção. Quando acaba o jogo, eu tava lá, aos prantos, chorando. O LED, o PVC olhavam pra mim, cara, vamos lá, temos que trabalhar. Eu travei, velho. 3x0 foi foda, Fiquei né? muito mal. A história do Ronaldo. Tinha certeza que o Brasil ia ganhar, tinha certeza. E eu travei. E aí, ali, cara, você percebe bem por que você não pode se envolver emocionalmente. Você envolvido emocionalmente, você não consegue trabalhar. E você enxerga perfis editoriais diferentes entre Sport TV, ESPN, Fox, Esporte Interativo? Eu acho que se aproximou muito. Já teve um tempo que a ESPN tinha uma pegada mais crítica, mas eu acho que as pessoas veem também o Sport TV com essa isenção, que eu acho que eu sou um deles, o Lédio e vários outros, Noriega. Eu acho que havia essa confusão de que como o Sport TV, o Grupo Globo, mostra a seleção, ele não fala da seleção. E o tempo mostrou que não é assim, que uma coisa são os contratos que o grupo tem, a outra são a liberdade que como jornalista eu tenho total aqui, sempre tive. Nunca levou chamada? A chamada, ela acontece em qualquer lugar, mas não porque não pode falar mal desse ou mal daquele. É normal quando você trabalha. Eu nunca fui tolhido, por exemplo. Você falou que o Campeonato Paulista é fraco e a gente mostra o Paulista. Eu falo por mim. Eu nunca recebi uma chamada desse tipo. Entendi. E com o passar do tempo, acho que as pessoas perceberam que a gente tem esse olhar crítico também. Então acho que o Sport TV hoje é visto também como um canal onde os profissionais têm total isenção. A Fox, eles têm uma pegada, o Benja dá essa pegada, né? Eu gosto muito do trabalho do Benja. Não diria que é a Fox. O Benja tem uma pegada diferente do que tinha no Cabo antes. O Cabo, antes do Benja, era meio professoral, assim, né? Os especialistas, os caras com uma linguagem toda séria. E o Benja chegou aqui pra zoar isso no bom sentido. É um mérito que eu acho que ele tem. A gente, inclusive, concorre no mesmo horário. E o Benja trouxe uma linguagem que a gente só via na TV aberta Imagem de boteco. Imagem de boteco. Barraqueiro, discussão Meio barraqueiro. calorada. Aliás, um abraço pro Benja, hein? Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Como ele se sente sendo o neto com grife? Pois é, teve um cara que fez essa pergunta pra mim no Twitter, né? Cara, se ele acha isso, tá achado. Eu não vou comentar. Eu acho assim, o que as pessoas acham de mim, tá achado, né? Não sou eu que vou falar, achem isso de mim. Não sou isso, não sou aquilo. E o Neto, velho, eu acho que é um baita comunicador. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. O Neto, velho, a maneira dele se comunicar é brilhante. Sim. Agora, o Neto é um ex-jogador, ele é um ídolo do futebol, eu sou um jornalista. Sim, Eu acho que são sim, coisas sim. diferentes. Sim. Agora, eu admiro muito o Neto como comunicador. E você tava falando no começo como lidar com o hate, você lida numa boa, né? Você falou que não liga. Tento não ligar, né? Só em alguns momentos que acho que o cara passa do limite que você gosta Pela de expor primeira o cara. vez, hoje, coincidentemente, é a primeira vez que eu tô indo à delegacia de crimes virtuais, porque eu acho que passou um pouco do ponto. As mensagens que eu recebi no Instagram, tipo, vamos te deixar em coma, sei onde você mora, se liga aí, você e sua mulher. Pela primeira vez, eu achei que as mensagens passaram um pouco do ponto. Mas não é que eu esteja assustado, porque como a gente falou, eu acho que quem quer mesmo fazer isso não ameaça, vai e faz, né? Mas eu levei porque eu acho que essas pessoas precisavam de uma lição. O Mauro César fez isso já também. Foi, até inspirado pelo Mauro, que me escreveu hoje, inclusive, faça isso e tal. Mas não é algo que realmente tire meu sono, não é? Pode crer. Algumas perguntas no Twitter aqui. Pergunta pro Rizek por que ele é tão contra o Flamengo. Ou ele não vê dessa forma. Eu não sou contra nenhum clube, velho. Eu não me vejo contra o Flamengo e contra nenhum clube. O que eu acho é que essa questão de quando eu falo da imprensa do Rio de Janeiro, da Fla Press, a pessoa acha que tem a ver com o Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Eu falo do trabalho dos meus colegas mesmo. Não me considero nada contra o Flamengo. Por exemplo, o Vasco perde a final do Mundial pro Real Madrid jogando pra caramba. A manchete é vice de novo, Flamengo feliz. Pô, aí o Flamengo perde a final do Liverpool, a manchete é correta com o Flamengo. Jogou muito, de igual pra igual, ano que vem volta. Por que você não trata o Vasco como você trata o Flamengo? O Botafogo, quando foi campeão estadual recentemente, teve uma manchete, Botafogo vence um estadual esvaziado. Beleza, mas quando o Flamengo ganha, não é esvaziar o estadual. É Mengão, é o super estadual, Mas, Rizek, campeão carioca. não é
só porque metade da cidade é flamenguista e os caras querem vender jornal? Pode ser. Não é por mas isso? Mas não Porque acho fala, claro porra, que é. É por isso. Mas não acho correto. Não é correto. Não mas acho tô falando, correto. é por isso. É porque você pensa assim, porra, se eu enaltecer o Vasco, eu vou vender menos jornal. Se eu falar como flamenguista Claro, quer ouvir... Claro, né? Mas não é correto. Criou-se uma cultura de esculachar os outros, não precisa. O Flamengo, cara, quando teve um monte de tibeco aí que brigava pra não cair, tinha um tratamento assim, vai Mengão, vai Mengão. Agora tá certo. O time do Flamengo é o melhor do Brasil, da América do Sul. O Flamengo hoje é o time mais relevante do Brasil, porque esportivamente ele é. Mas quando o Botafogo tinha a melhor campanha dos cariocas com o Sidorf, o Botafogo não tinha esse tratamento do melhor time do momento no Rio de Janeiro. Então eu acho que com o Flamengo há um tratamento correto. E com os outros há um tratamento de esculachar, de humilhar. Isso me incomoda muito. Além da torcida que ficava brava que você fala isso, teve algum desgaste com companheiros de imprensa que se sentiram atacados por você? Cara. Uma vez eu falei que uma manchete era flamengada. Não lembro qual a manchete. Aí tava num show no Circo Voador, cara. Veio um colega assim, alterado, breaco. Flamengada não! Dedo na minha cara. Vai se ver comigo. Eu falei, Bruno, relaxa. Querendo cara, brigar. Tamo aqui no show, cara. Relaxa. Eu não sou de briga, né? E às vezes colegas ligam ofendidos e tal, mas esse foi o único dia mais tenso. Os flamenguistas também hoje em dia têm a bronca achando que a Globo passou a meter o pau no Flamengo porque não houve acordo de transmissão. Isso eu vejo muito no Twitter. Quando você ouve esse tipo de coisa, o que você acha? Cara, eu acho que cabe a gente ser didático e explicar. Eu nunca recebi nenhuma orientação nem pra bater, nem pra elogiar o Flamengo. A Globo também ficou um tempo sem contrato com o Palmeiras e o Atlético Paranaense no ano passado e em nenhum momento a gente deixou de falar nos nossos programas jornalísticos de Palmeiras e Atlético Paranaense. Até porque seria uma decisão burra da Globo. Eu vou abrir mão da audiência de flamenguistas no meu programa? Da maior torcida do Brasil? Então não faz sentido. Outra pergunta aqui do Twitter. Pergunta pra ele sobre o carinho dele com o Botafogo e como surgiu isso. Cara, surgiu porque assim que eu vim morar no Rio, o Marcos Botelho, meu primeiro chapa, brother aqui no Rio, me convidou pra ver a estreia do Louco Abreu. Pô, vamos ver a estreia do Louco. Pô, adoro estádio, né? Tô sempre em estádio. Era Vasco e Botafogo. Vamos lá, cara. E aí vi o jogo na arquibancada. Eu gosto de ir na arquibancada, né? Na torcida do Botafogo. Não tava torcendo pra ninguém. Tava lá vendo um jogo. Foi 6-0 Vasco. 6-0 Vasco. Cara, eu achei tão divertido, cara, ver os botafoguenses ali. O vascaíno falando o quê? Dodô. Verdade. Dodô acabou com o jogo. Verdade. E os botafoguenses, cara, assim, tensos, nervosos, mas rindo de si mesmo ao mesmo tempo, Você né? curtiu o perfil da torcida? Eu curti, cara. Eu achei divertido, cara. O meu carinho é com a torcida do Botafogo. Eu acho que é uma torcida muito divertida, cara. Uma torcida pessimista. É anti-herói, né? Anti-herói, assim. Pô, eu sempre tive, assim, fascinação pelo time do Garrincha, Newton Santos e tal. E aí, cara, pra essas coisas da vida, o Louco Abreu se amarrava no Redação. Um dia o Louco me liga, vamos almoçar agora do seu programa. Depois o Sidorf, foi jantar com o Sidorf. Acabei pegando uma afinidade com os botafoguenses. Pô, né? me chama pra gente ir na estreia do Honda. Então, eu tô esperando o Honda me segue no Twitter. Se o Honda me chamar pra comer um sushi, eu te chamo. Dá um velho. toque, mano. Eu colo aqui no Rio e a gente vai junto. Mas a minha simpatia é com os botafoguenses, mas eu acho que é uma torcida muito divertida, cara. Legal. Olha aqui outro vídeo perguntando sobre um tweet queria famoso. que você comentasse um pouco sobre aquele tweet que você fez lá na Copa do 2014, aquele do Coragem, Felipão. E eu vejo que você não se arrependeu dele, porque você não apagou, né? O que você pensa sobre ele hoje? Cara, assim, eu acho que o meme tem vida própria, né, cara? Explicar meme é foda. Esse Twitter ganhou vida própria. Mas ele é eterno. Ele é eterno. Ele não morre nunca. Vira e mexe, vai alguém lá e Cada posta essa um vai porra. ter uma interpretação do que tá ali, né, cara? Ele tem vida própria. Quem viu Seleção era comentarista naquela época. Eu sempre disse que a Alemanha era muito mais time que o Brasil. Só que eu achava que o Brasil não tinha que se retrancar, Jogar sem o Neymar. com medo. Meter 10 volantes, ficar dando bicão pra frente. Vamos jogar. Em vez de colocar 3 volantes, escala o William, que é o que eu falei. Vamos Sim. pro jogo. Coragem, Filipão. Sim, joga com o Brasil. Joga com o Brasil, né? Coragem, Filipão. E a gente jogou com coragem, né? Só que tomamos de 7, né? E muita gente acha que aquele 7-1 se explica pela tática. Sim. Não, se colocasse um volante, se fizesse uma linha assim, amassado. Mano, o time tava tremendo, né, cara? Amarelamos forte naquele jogo. Não nos preparamos O time emocionalmente, do Brasil era taticamente fraco. pro jogo, além disso. Era fraco o time, não era um puta time. Agora, foi um jogo muito atípico, né? Emocionalmente, o time tava muito mal. Ficou mais de luto pela ausência do Neymar do que se preparando pro jogo. Quando rolou o 7-1, você imaginou, falou, puta, os caras já devem estar lá no Twitter me zoando. Ah, não. Você nem pensou Nem nisso. pensei. Eu nem pensei. Tava trabalhando, eu vi o jogo com o Capita, nosso saudoso Capita. Depois você respondeu a galera no bom humor, né? Claro, esse Twitter aí tem vida própria, né, cara? Primeiro, eu acho que as pessoas não podem se levar tão a sério, né, cara? Sim, lógico. Então, mano, isso É lógico. Vida eterna ao Coragem Filipão. Muito bem. E quando o Milton Leite falou que o Rogério Ceni era chato pra caralho, tava do seu lado, você concordou com ele? Cara, o Milton é um cara de opiniões fortes, né? Um cara ácido, assim. O próprio Rogério já deu risada disso, conversou com o Milton, né, cara?
Eu acho que o Rogério é chato. Chato mesmo. E a chatice do Rogério explica o sucesso dele. Puta cara chato, obcecado, CDF, né, mano? Na Copa de 2006 na Alemanha, acabava o treino, ele ia sozinho correr, cara. Não, mas a gente sabe disso, mas acho E que... os caras achavam ele chato por isso. Eu não conheço o Rogério pessoalmente. Mas acho que o Milton tá falando chato de chato mesmo, né? É, bom, aí você pergunta pro Milton. Beleza. A demissão do Juninho, você teve que falar ali ao vivo, você tava visivelmente meio constrangido de anunciar. Pô, quem não estaria? É, não, então. eu não anunciei a demissão dele. O Juninho fez um comentário sobre setoristas. Eu acho Sim. até que ele foi infeliz no comentário. Mas é a opinião dele, tá? Até no intervalo eu falei, pô, acho que você generalizou, né? Você falou de todos os setoristas. Tentei explicar pra ele o que era o setorista. E ele tava falando do que ele sofreu como jogador com o setorista, É. e ele tomou como uma... Ele acha, a opinião dele, né? Que ser setorista é uma coisa ruim, que os setoristas não são sérios e tal. Eu tentei explicar pra ele, já fui setorista, né? E falou, não, essa é a minha opinião, eu mantenho a opinião. Eu falei, não, Juninho, você tem total liberdade para dar sua opinião aqui. Só que o Grupo Globo entendeu que deveria se posicionar, até porque tem muitos setoristas aqui cobrindo, desde o Vaticano, desde o Congresso até todos os clubes. Sim. Deveria se posicionar que aquela não era a opinião do Grupo Globo, era a opinião do Juninho. Me deram a nota para ler, eu cumpri uma ordem, li a nota. É óbvio que ele ficou constrangido, é óbvio que eu fiquei, qualquer pessoa ficaria. Depois daquilo, o Juninho decidiu ir embora. E aí só ele pode falar porque ele quis ir embora. Acho que a pessoa também se sente meio, né? Fala, pô, eu dei uma opinião lá e a própria empresa se colocou contra aquilo. Direito da Globo, direito do Juninho, mas aí acho que ficou meio estranho, né? Velho, eu não acho que ele precisaria ter ido embora. Eu adorava o trabalho dele, adoro o Juninho. Troquei mensagens com ele outro dia no aniversário dele. O Juninho é um cara que eu gosto pra caramba, torço por ele. Mas eu sinto falta dele como comentarista. E aqui, ó, pergunta no Twitter. Rizek, como você aguenta o Pet? Ele discorda de tudo, parece meu avô. Mano, o Pet é o chato mais legal do Brasil, cara. Outro dia o Pet criou um critério, ele ficava reclamando do que é melhor. É critério não é bom. Eu falei, tá bom, Pet, escolhe um critério aí você. Tá bom. Aí ele fez o critério de como é que a gente fazer o que é melhor. Aí eu comecei a falar, esse critério também não é bom, mas o critério é seu, velho. Entendeu? Então o Pet... Ele é meio rabugento, né? Pô, mano. Mas ele é um rabugento engraçado. É isso, o Pet é o chato mais legal do Brasil. Muito bem, agora Seco. Menino Ney virou adulto Ney? Cara, eu queria muito que ele virasse adulto, porque ele pode ser o melhor jogador do mundo se ele tiver um pouco de foco na carreira dele. Neymar é craque? Craque, claro que Neymar é gênio? O Neymar tem lances geniais, assim. Eu acho gênio uma palavra meio... uso com mais parcimônia. Ele tem lances geniais. O Neymar amadureceu? Não. Tite ainda é o melhor treinador pra seleção? Eu acho que o Tite é o melhor treinador brasileiro. Hoje eu gostaria de ver um estrangeiro na seleção, cara. Quem, por exemplo? Jorge Jesus. Quem merece mais seleção? Bruno Henrique ou Gabigol? Os dois. Os dois, Os dois. igual. Tem que levar os dois. Alguém titular? Cara, eu acho que na posição do Bruno Henrique tem o Neymar, né? Difícil, né? Hoje pro Bruno Henrique jogar ali. O Neymar Seu joga centroavante titular seria Gabriel Barbosa ou Gabriel Jesus? Eu acho que o Gabriel Jesus hoje é titular do Tite jogando pela direita e o Gabriel, na minha opinião, tem condição de tomar do Firmino a posição de 9 do Brasil. Então o Ele Gabigol precisa- entraria no lugar do Firmino. Ele precisa ser testado na seleção, porque o Firmino não conseguiu jogar na seleção tão bem como joga no Liverpool. Mas o Jesus também fora da área também, quando cai pra direita, você gosta? Na Copa América eu gostei. O Jesus na seleção já jogou bem, eliminatórias, foi mal na Copa. Copa América. Se o Gabriel na seleção for testado e jogar melhor do que o Firmino, a vaga tem que ser dele. Flamengo ganha tudo de novo esse ano. É favorito a tudo que disputar. Se vai ganhar, não sei. Pontos corridos é muito difícil tirar, né, cara? Porque pontos corridos ganha quem tem o melhor elenco e hoje o Flamengo tem disparado o melhor elenco. Melhor narrador hoje. Pô, complicado, né? Ah, tem que escolher um, pô. Vou te falar qual é o narrador que marca a minha vida. Silvio Luiz, velho. Eu era moleque nos anos 80, Tá, mas cara. esse é o melhor narrador que você já ouviu. Que marcou a minha vida. Eu marcou. não digo que é o melhor, mas é o cara que marcou a minha vida, é o Silvio Luiz. Quem que assim. tá melhor hoje? Cara, eu não vou entrar nessa não, velho. Imagina, cara. Se você fala que é o Vilani, o Milton Leite vai te cobrar. Se você fala que é o Galvão, O Luiz Carlos Júnior vai me Luiz cobrar. Roberto ou Elias Carlos Júnior. Vou te falar qual é o mais gente boa? J. Júnior. Não tem narrador mais pureza, sangue bom do que o J. Júnior. Muito cara. bem, saiu bem. É? Melhor comentarista. Eu sou muito admirador do Paulo Vinícius Coelho. Eu não vou dizer que ele é o melhor comentarista. Pra mim, o Paulo Vinícius Coelho, ele é o melhor jornalista esportivo da minha geração. Porque ele não é só comentarista. Ele é repórter, ele é comentarista, ele é carisma, ele é sex symbol. É. O PVC, ele é, na minha avaliação, o grande jornalista da minha geração. Ele faz umas caras estranhas. Faz. Parece que ele tá tendo algum... Desmaia no ar. Desmaia, é verdade. Ele escreve bem pra caramba. O PVC é a referência da minha geração. E pra acabar, já ou jamais. Eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais. Bora. Torceu contra o time brasileiro na Libertadores. Não lembro, velho. Realmente eu não lembro. Nos últimos tempos, não, mas eu não lembro. Possivelmente, eu não ser jornalista. Possivelmente, mas eu não lembro. Esqueci, agora deu uma amnésia aqui agora. Discordou de um assunto só pra gerar polêmica.
Jamais. Levou chamada de jogador nos bastidores. Já, mano. O Edmundo e o Vitor. Lembra o Vitão, lateral? Vitor, de lateral Foram dois direito? que já partiram pra cima de mim. Você é louco, mano. E aí? Ah, cara, o Vitor foi assinar. Foi um treino do Corinthians, ele chegou assim, eu era repórter do JT, falou assim: esse Eduardo Amorim, que era o técnico, não sabe nada, me barrou pra escalar o André Santos, você é um merda, não sabe nada, não sabe porra nenhuma. Mas se você publicar, eu vou dar porrada. Cara, tem que publicar, velho. Publiquei. Dia seguinte, tô lá no campo, a gente ficava dentro do campo, né? Vendo o treino. Quando ele me viu, ele cruzou o campo, eu vi chegando aquele armário pra mim, cara. Se não separasse, eu ia tomar um pau feio. Ele veio babando. Nossa. E o Edmundo, cara, deu um teto preto nele, porque eu fiz uma pergunta banal pra ele na Copa de 98. Eu perguntei alguma coisa sobre o Ronaldo, mas, velho, pureza total. Quer me prejudicar? Essa imprensa veio pra cima, tiveram que segurar e tal. Era a época que ele era doidão. Hoje em dia tá Pô, suave. me amarro no Edmundo. Essa Me amarro suave. no Edmundo. Mas foram as duas vezes, assim, Que te chamaram. No tete a tete, Se arrependeu de ter falado ou postado alguma coisa. Ah, claro, né? Quem nunca? Ficou doidão na Copa do Mundo. Ah, sim, as que eu não trabalhei, fácil. Pô, 2002, com certeza. Fiquei alcoolizado em todos os jogos daquela Copa, que era de madruga, de manhã, né? Lógico. Com certeza, 2002. Entrou na cabine do banheiro da Globo depois do Galvão. Como é que é? Entrou na cabine? A cabininha que você vai lá fazer número 2? Sim. Você tá lá esperando, sai o Galvão. Ô, amigo, tá barrigado aqui, amigo. Ainda não tive essa experiência, velho. Ainda não tive. Pra pegar a brisa do Galvão, não. Pegou uma capa de Playboy. Não. Porque acho que não, cara. Que eu saiba, não. Não? Não. Muito bem. E na balada foi pro jogo sem medo, com coragem, como o Brasil, e deu ruim. Várias vezes. Várias vezes. Valeu, Rizek. Valeu, Bolívia. Obrigado, velho. mano. Foi Valeu. da hora a entrevista aí, ó. Se vier com hate, aqui no YouTube tem hate também. Não tem problema. Tudo bem. Tá tranquilo. Paz e amor aos haters. Meus haters de estimação. Deixa o like pro Rizek, se quiser dar dislike também pode dar. Tranquilo, É paz e nóis. amor. Valeu. Até quinta que vem, Brasil.